Vem pra cá que tá começando mais um programa Vida e Saúde todinho pra você. Você tá bem? Você tá bem, doutora Dani? Tô, graças a Deus. Teria muito bom estar aqui de segunda-feira, né? Animada. Já viu? Começou a segunda da mudança na sua vida. Para tudo, presta atenção aqui na gente, porque hoje é dia de transformação. E vem pra cá que a gente vai olhar para uma coisa que talvez você esteja aí, olha, tranquilo, desapercebido, mas que pode estar roubando a sua saúde. Sabe o que é? Hoje nós vamos conversar sobre os xenobióticos. Não sabe o que é? Então, mais um motivo para você ficar aqui com a gente, porque você vai perceber que essas coisas, os xenobióticos, podem acessar o nosso organismo e causar estragos. Vem pra cá, a gente vai falar sobre como você pode reduzir a sua exposição a eles e como você vai ser mais saudável se conquistar esse afastamento dos xenobióticos. Vem pra cá que hoje também é dia de treino de equilíbrio com Tânia Santos para você fazer junto aqui com a gente. E na receita, você vai poder preparar um macarrão super prático e saudável. É o macarrão com brócolis e tomatinho aqui do Vida e Saúde. Bom, né, doutora? Que delícia! Como uma receita simples pode ser repaginada desse jeito? Vamos trazer uma reflexão aqui para você agora nos acompanhando. Hoje, o texto para nossa meditação está aqui na meditação dos adultos, né? Maravilhoso Deus, do pastor Emilson dos Reis. E ele traz o verso de Eclesiastes 8, versos 5 e 6. O coração do sábio, diz ele, conhece o tempo e o modo certo de agir, porque há um tempo e um modo para todo o propósito. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui para você. Existe um tempo, existe um jeito certo de fazer as coisas. Sabe por quê? Porque você não é fruto do acaso e as coisas que você faz também não são pro acaso. Existe um modo certo, um jeito certo, um tempo certo para todo o propósito aqui nessa terra. E se você está assistindo Vida e Saúde, é porque você precisa encontrar esse modo certo aí, né, doutora? De viver. E lembrando que segunda-feira é um dia de mudança, né? Então talvez o tempo seja hoje. Olha só, você quer? Então só fica aqui com a gente. Peça a Deus que abra o seu coração, abra a sua mente para aproveitar tudinho que a gente vai trazer daqui 30 segundos para você. Estamos de volta com um assunto muito interessante nessa segunda da mudança aqui no Vida e Saúde. Com a gente temos a doutora Daniela Cano, que é médica do estilo de vida, é nutróloga, entre outras especializações aqui, mas ajuda a gente a pensar no todo. É médica da família também. Sim. Então, está acostumada a pensar na família, em você, como um todo. Ela é cofundadora da Sou Saúde, você que está acostumado aqui com o programa já conhece, mas você que está chegando agora, convido para dar uma passeada nas redes sociais lá pelo Instagram, @sousaude, ou então no site sousaude.com. Lembrando que Sou é semear, então é S-O-W. Sabe o que? A doutora Daniela vai falar pra gente hoje sobre os xenobióticos. Já ouviu falar disso? Não é nome de cachorro, não. Não vale dar o nome do pet de xenobiótico jamais. É verdade, Teiro, tem que tomar cuidado, né, com os nomes, porque a gente às vezes escuta cada nome por aí que eu fico até assustada. Né? Tem que saber o que significa. Exatamente. Vamos trazer aqui, deixar o nosso quadro, nossa tela mais interessante, doutora. O que é que são os xenobióticos? Então, Teiro, essa palavra xenobiótico vem do grego, não é? Xeno é estranho e bio é vida. Então, é tudo aquilo que é estranho, são corpos estranhos que estão dentro do nosso organismo. Que, o hormônio está dentro do organismo, que é normal, a gente sabe que tem várias células da pele que fazem parte do organismo. Xenobiótico é tudo aquilo, são compostos químicos que não fazem parte do nosso organismo, que são corpos estranhos a ele e que vão acabar causando doença, vão prejudicar a nossa saúde.
Agora, a gente sabe que existem várias possibilidades circulando aqui no ambiente onde você está. Na sua casa, no seu trabalho, se você está esperando para ser atendido aí num consultório, o ar-condicionado, os carros nas ruas, o solo. Os produtos químicos de limpeza que a gente respira. São coisas que não são naturais para a gente. Não então, são mas naturais. a gente está circundado de xenobióticos. A gente pode dizer que isso é verdade? Quem não mora no meio do mato, por exemplo, é verdade. É verdade. A maioria de nós está exposto a esse monte de corpo estranho aí, vírus, bactérias, né? Principalmente o pessoal de cidade grande que está com um monte de carro, poluição do ar, né? Fábricas em volta. As grandes cidades, pior ainda, né? A gente tem mais exposição. Gente, olha, nós estamos aqui para exemplificar os xenobióticos, que são essas criaturinhas aqui. Como a doutora Daniela falou, são vários tipos. Até medicamentos, ó. Medicamentos, a gente tem os vírus, as bactérias, os parasitas, porque eles, quando eles vão se multiplicando, eles também produzem toxinas. E por isso que às vezes a gente tem uma virose, dá uma diarreia, não é? Tem uma intoxicação por alguma bactéria e o corpo sente, né? Ele tenta eliminar o máximo possível. Agora, quando esses agentes, inclusive agentes químicos, muitos deles, começam a invadir a nossa vida, o nosso bio, né? O nosso organismo. Isso tudo vai causando transformações. Além dessa estética que você está vendo que está alterando aqui do nosso corpo, a gente vai adoecendo sem se dar conta de que esses elementos estão causando, por exemplo, doutora, a desregulação hormonal. Eles entram, aliás, vários xenobióticos, eles imitam, eles têm uma molécula parecida com hormônios. E aí o nosso corpo às vezes reage e causa uma desregulação hormonal, porque esses xenobióticos vão ser introduzidos no nosso organismo e aí ele vai confundir o nosso corpo, porque ele imita aqueles hormônios e começa a desregular todo o nosso equilíbrio hormonal. Muito sério, né? Desencadeando essa desregulação hormonal, podem surgir outros problemas que são bastante incômodos, são debilitantes, incapacitantes. Por exemplo, o alto risco de diabetes tipo 2, doutora. Exatamente. Não só o diabetes tipo 2, outros tipos de diabetes também, porque o corpo ele começa a produzir menos insulina, o pâncreas pode ficar confuso e as células também podem agir, né, de uma maneira diferente e aumentar então o risco para ter diabetes. Vou trazer mais um aqui, olha, agente xenofóbico para dentro do organismo. E vamos ver o que mais que ele pode causar, gente. Imagina que a gente não está vendo, né, Teru? Isso daqui é tudo micro-organismo, micropartículas que a gente não enxerga e que estão invadindo o nosso corpo o tempo inteiro. Agora você está ficando mais consciente. Fica com a gente porque a gente vai contar como eles invadem o nosso corpo já já. Pode gerar, por exemplo, o hipotireoidismo. Exatamente, porque a gente sabe, né, que a tireoide é uma glândula muito sensível a qualquer coisa, qualquer desregulação hormonal e também a essas toxinas. Até o ar poluído acaba alterando o funcionamento da nossa tireoide. Todo mundo associa só a tireoide, às vezes tireoidite de Hashimoto, com alguma coisa do intestino, mas o ar poluído, que também pode entrar pelas narinas, que você está respirando 20 respirações por minuto, vai então alterar a sua tireoide também. Vamos seguir aqui com mais invasão dos xenobióticos na nossa vida, gente. Ó, entrou por organismo, pode levar à obesidade. Como assim? Não é o que eu como que está me tornando obesa, doutora? Você vê que interessante, né, Teru? A gente associa muito da obesidade com o alimento. Lógico, o alimento, excesso de comida, de açúcares, né, de calorias, de gordura, vai dar uma desregulação hormonal. Mas os xenobióticos, eles estão entrando aí, muitas vezes, através do alimento ultraprocessado, que tem muitos aditivos químicos. Então, você, além de desregular a parte hormonal, você desregula também a sua flora intestinal. E esse desequilíbrio aí da microbiota intestinal vai aumentar o risco de você ficar obeso. Olha que interessante, gente. Mais xenobióticos aqui invadindo a nossa vida. Vou trazer para cá. Que podem levar à dislipidemia, doutora. Dislipidemia é uma alteração aí dos níveis de colesterol. A gente tem vários tipos de colesterol, não é?
Não é que são vários tipos de colesterol, a gente tem colesterol, mas a gente tem os transportadores desse colesterol. Então, dislipidemia é quando o colesterol total começa a ficar aumentado, o HDL, que é o colesterol bom, começa a diminuir, o LDL, que é o colesterol ruim, começa a aumentar e começa, então, inclusive, dar problemas de coração, a artéria começa a ficar destruída. Já que você falou, olha, a aterosclerose, que tem a ver com gordura, a partir do colesterol, inclusive, mais a gordura que está nas artérias lá, né, que são aqueles caninhos e vai entupindo aquelas artérias, vai inflamando aquelas artérias também. E os aditivos químicos também que a gente tem nos alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar também vai dando aterosclerose. Não é só o cigarro, a poluição também vai impregnando aí na parede das artérias, esses caninhos onde corre o sangue e vai como se fosse enferrujando, inflamando e dando aí mais cisco, então, para ter doenças do coração, inclusive. Vou trazer para cá, minha gente, porque você está percebendo que todo o seu corpo está sujeito aos problemas causados pelos xenobióticos. Hipertensão também não podia ficar de fora dessa lista, doutora, porque está muito interligado com diabetes tipo 2 e com todas tudo interligado. Essas transformações para o pior aqui do nosso corpo. Pois é, a tireoide, não é? Quando a tireoide não está funcionando bem, começa a reter mais líquido, sobrecarrega o coração começa a ficar, tem que fazer mais força, né, para ele bater aquele sangue cheio de água, e aí tem que aumentar a pressão para ir o sangue para frente. Então, uma coisa está ligada com a outra. A aterosclerose, que dá problema de hipertensão também, porque quando a artéria está muito enrijecida, como se ela estivesse enferrujada, qualquer aumento da pressão, né, o coração vai fazer força, vai tentar bater para o sangue para frente e não consegue para frente. E é um porque risco está meio isso. enrijecido. Exatamente, aí pode estourar essa artéria. Se estourar na cabeça, vai dar o AVC, não é? Se bloquear lá no coração, vai dar um infarto. Então, tudo está ligado com tudo, é impressionante. Muitas doenças, não é, gente? Muitas doenças relacionadas a esse acúmulo de elementos aqui que talvez você não esteja considerando. Talvez você esteja considerando um fator genético ou um fator da sua dieta ou algo muito específico sem perceber que você está sob a influência desses agentes xenobióticos e agora você não é mais uma pessoa ignorante. Agora você está entendendo que esses elementos acessam o nosso corpo e transformam a nossa saúde, trazem caos. Agora, doutora, vamos passear por aqui agora? Vamos começar por lá, olha, porque eu quero que você conte pra gente como é que esses agentes entram em contato com a gente. Porque você fala assim, não, Teru, mas eu como direitinho, eu faço atividade física e estou fazendo o meu melhor, mas no nosso dia a dia a gente pode estar escolhendo ou abrindo a porta de entrada para esses elementos estranhos acessarem o nosso corpo. Alimentos. Você aí costuma fazer feira toda semana? Tem uma cestinha bonita aqui, parabéns para a Gabi que ajeitou direitinho, olha. Doutora, a gente pode estar escolhendo bem, mas sendo inocente, porque agrotóxicos podem ser essa porta de entrada aí. Exatamente. A via oral, né, pela boca, pela comida, é uma das maneiras que a gente vai introduzir os xenobióticos dentro do nosso corpo. Ele não vai aparecer do nada, né, ele vem de algum lugar. Então, pode ser pela pele, não é? Também pela boca, né, ou pela via nasal, quando você vai respirar. Então, quando você está comendo um alimento cheio de agrotóxicos, esse agrotóxico vai funcionar como xenobiótico dentro do seu organismo. Vai causar alteração celular, por exemplo, vai causar alteração hormonal. Tudo. Mexe com a gordura, né? Vai. Então, geralmente a gordura, Teru, é onde está concentrado as nossas toxinas do corpo. Então, quanto mais toxinas você tem, mais você precisa formar gordura para depositar, não é? Aqueles tóxicos, é como se fosse um armário que está falando, olha, é melhor ficar aqui nessa gordurinha do que ir para o sangue. Então, o nosso corpo está tentando defender a gente de tanto química, às vezes, que a gente está no corpo. Agora, olha esse dado que interessante, gente. Segundo a OMS, mais de 3 milhões de pessoas são intoxicadas anualmente por agrotóxicos. E o número de mortes atinge mais de 20 mil pessoas em todo o mundo, gente. Talvez você esteja aí pensando, mas eu não lido diretamente com agrotóxico, eu não moro numa fazenda, mas quando você consome, algum resíduo pode estar lá. Certamente vai estar. A gente infelizmente, estamos assim à mercê, né?
é importantíssimo escolher melhor o fornecedor, se possível, os orgânicos, né? É preciso pensar nisso e fazer a higienização correta. A gente vai falar mais sobre isso já já. Mas a gente segue com comida aqui, doutora, só que agora um outro tipo de comida. Uma comida não colorida naturalmente, colorida artificialmente ou até mesmo descolorida, doutora. Descolorida, né? Sem cor nenhuma, sem vida, nada gente. De vitamina. Aqui tá colorido artificialmente, tá? Mas para cor, a gente tem aqui, um pozinho que vai dar cor, gente, na comida, mas ainda assim não é uma cor de vida. Ou é uma cor muito falsa, né? Os aditivos alimentares também podem ser Você vê que Deus coloca agentes. As coisas naturais, né? As cores, todas essas cores, assim, o laranja tem o carotenoide, não é? O vermelho tem o licopeno, né? As coisas verdinhas tem bastante vitamina B. E aí a indústria de alimentos vai tentar imitar essas cores colocando esses aditivos químicos aí. E já pensou a quantidade de toxinas que a gente tem e que a gente está ingerindo aí todas as vezes que vai comer algum produto ultraprocessado, salgadinhos, tudo aquilo que foi colorido, suco de pozinho, gente, refrigerante, suco de caixinha, vai ter os aditivos que você está introduzindo xenobiótico para dentro de você. Doutora, eu me lembro de ter assistido há algum tempo atrás, alguns anos atrás, sobre como a margarina não pode nem ser considerada como um alimento, porque quando a gente faz o teste em casa, abre um pote de margarina e deixa lá fora para ver se vem mosquito, para ver se vem mosquinha, nem esses bichinhos que gostam de comida estragada aparecem na margarina, o corpo não reconhece. Não reconhece como um alimento, Teru. Ele rejeita e a gente vai lá e compra e come. Nem os bichinhos que não têm cérebro come, gente. Você com seu cérebro vai lá e compra. Gasta seu dinheiro na doença. Agora eu estou pensando em mim. Você tem que pensar em você. E como é que você pode estar comendo esses alimentos mascaradamente? Eu não compro margarina em casa, mas se eu como um bolo que foi feito, que eu não sei onde foi feito, mas foi feito com margarina, eu estou comendo do mesmo jeito. Tá comendo. A gente tem que ser um consumidor um pouco mais esperto, não tão, assim, inocente, ingênuo. Uhum. Olha outro agente xenobiótico aqui que talvez você não esteja se lembrando. Quem é que não tem um pote de plástico aí para levar a comida para a geladeira, para esquentar no micro-ondas? Ah, não, mas esse aqui é a prova de micro-ondas, doutora. Esse aqui é a prova. Pode? Tá tudo bem? Por que os produtos plásticos podem ser xenobióticos? Gente, todo produto plástico, ele acaba liberando um produto que a gente chama de bisfenol A, BPA. Então, quando você aquece principalmente isso, ou armazena os alimentos em potes de plástico, você vai liberar esse bisfenol A que vai para o alimento e você vai ingerir. Então, precisa tomar muito cuidado, principalmente quando aquece. E, Teru, tem aquelas... Quando você vê atrás, alguns rótulos também tá aquele número 3, aquele número 7. Se você vê essas embalagens recicladas, que é de plástico ou embalagem de alimentos ultraprocessados, que tem o número 3 e 7, é bom você não comprar, porque lá você tem certamente xenobióticos. Olha só! Vou até dar uma olhada aqui, hein, se tem algum Esse número não, aqui. geralmente naqueles produtos químicos, assim, às vezes suco de caixinha, essas coisas, vem aquele número 3 do reciclável ou 7. Vai ter xenobiótico. Uau! Dá uma olhada agora nessa classe aqui de produtos que você consome de um jeito ou de outro e que podem guardar, sabe o quê? Vem comigo que eu vou virar aqui, ó, você não tá nem sabendo. Resíduos tóxicos. Doutora, mas aqui eu tenho um enlatado, eu tenho aqui alguns cosméticos aqui, shampoo, condicionador, spray, desodorante. Não são seguros para a nossa saúde? Então, eles também têm esses produtos que a gente chama de xenobióticos, né? São coisas que não pertencem ao nosso organismo. O nosso organismo, de alguma maneira, vai reagir. E você pode reagir de uma maneira prejudicial ou não. Vai depender de como está seu sistema de defesa. Mas cosméticos, gente, também tem produtos que são considerados xenobióticos, porque a gente absorve os xenobióticos também através da pele. Então, é via oral, não é? Via inalatória e via também pele. Então, imagina que a gente vai colocando aqueles produtos químicos todos no rosto, né? Às vezes no cabelo, e acaba, então,
absorvendo pela pele os xenobióticos. É sério, gente, aquilo que dá para dar cor, para dar textura no cabelo, o esmalte que a gente passa na unha, existem várias marcas, vários fabricantes e vários ingredientes. Alguns, doutora, a gente até se acostuma com os nomes, porque quando a gente fala de comida, que batata a gente reconhece como comida, de tanto a gente usar alguns elementos que não são as próprias comidas, né, as batatas e tudo mais, a gente se acostuma, por exemplo, com os endulcorantes, nomes que não significam comida, mas que a gente vai se familiarizando. Acidulantes, emulsificantes. Quando você vai no supermercado, leva uma lupa e começa a ler aqueles nomes lá. Aquilo é um perigo. Quando você não está entendendo nada, é realmente para você não entender. Porque se você entendesse, você não ia comprar. Boa. O próximo, a gente vai trazer aqui um elemento ou um objeto que se tornou parte da nossa rotina depois da Covid. Todo mundo aí... Eu tenho uma caixa só de máscaras de tecido, porque no começo a gente usava muita máscara de tecido, doutora. Sim. Vocês não, como médicos, mas eu comprei de tudo quanto é cor, de tudo quanto é estampa. As máscaras começaram a fazer parte da vida do brasileiro, já fazia parte da vida dos asiáticos. E a máscara, ela está representando aqui alguns poluentes que estão no ar. Não é só vírus, não é só Covid não, gente. Eu vou trazer uma interação, doutora, sobre isso. Quem está aqui com a gente é a Iana, ela está dizendo o seguinte: com tanta poluição nos ambientes, é interessante continuar usando as máscaras de proteção em transportes e lugares fechados, aglomerados de pessoas? Pergunta difícil essa, né, Ariana? Porque, na verdade, a poluição do ar, você vai estar com a máscara fechada, respirando também aquele gás carbônico que também é tóxico. Você está com vírus, você está transpirando, né? E você fica também com aquela contaminação dentro da máscara. Então, mesmo em cidade grande, quanto mais tempo você puder passar também em parques, nem que seja na hora do almoço, vai dar uma caminhada, sair um pouco, melhor. E lembrando, Teru, que a gente, quando fala em ambiente tóxico, a gente só pensa em ar poluído fora. Mas dentro de casa também, já foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que o pessoal fica muito dentro de casa, com ar-condicionado fechado, tudo trancado. Esses ambientes estão mais poluídos do que fora, por causa dos produtos químicos que a gente usa para fazer limpeza, os ar-condicionados que os filtros não são trocados. Então, o ambiente indoor, dentro das casas, às vezes está até pior do que fora. Então, esse uso da máscara aqui em ambientes fechados, transportes públicos, acaba sendo facultativo, né? Se você está doente e não quer transmitir, eu acho que é legal. Com certeza. Mas talvez todos os dias não seria a melhor opção. Precisa buscar outras alternativas aí. Agora, eu quero saber o seguinte: quando a doutora Daniela está aqui, a gente pode perguntar um pouquinho mais de fisiologia para ela. Como é que o nosso corpo, o corpo humano, metaboliza e elimina esses xenobióticos aqui, doutora? Porque, de verdade, você tem um pote aí de plástico na sua casa que você acaba guardando aquele restinho de arroz. Você, de vez em quando, pelo menos, usa algum produto enlatado, algum produto industrializado. Passa aí um creminho, um desodorante, um batom. Shampoo, né? Sabonete. Todo mundo usa, né, Teru? Como é que o nosso corpo dá conta disso, doutora? Então, olha como Deus é maravilhoso, né? Ele Se quiser vir para cá, pode vir. Mecanismo para a gente poder eliminar essas toxinas, diminuir, não é, o máximo possível. Então, esse processo de destoxificação que a gente fala, geralmente acontece principalmente no fígado. Tá. Então, o fígado é muito importante, por isso que tem tanta gente, Teru, é impressionante a quantidade de pessoas que estão com o fígado inflamado, né? Esteatose, vai fazer ultrassom e está com o fígado machucadinho, inflamado, porque é tanta coisa que ele tem que aguentar o tranco, que acaba piorando. Então, tem 3 fases que acontece aqui de destoxificação. Então, o xenobiótico geralmente é uma gordurinha que vai lá, o fígado transforma em uma coisa mais líquida, né, junto com a vitamina B6, B9, B12, selênio, ferro, não é? Vários minerais que vão participar desse processo de destoxificação. E aí passa para a fase 2, né, que vai transformar isso em algo mais líquido. E aí pode, então, ser eliminado pela urina, às vezes pelo suor. Né? Então, Deus criou um mecanismo para transformar esses venenos aí para poder ser eliminado em forma de água, através do suor dos poros, através da urina e alguma coisa também através das fezes. Então, peraí, você está dizendo que Deus criou um mecanismo que ajuda a gente a eliminar isso que a gente está colocando para dentro do nosso corpo.
inocente ou não, a gente está colocando. Mas ao mesmo tempo você falou que a gente fica doente por conta desses invasores aqui. Alguma coisa acaba ficando, então, que causa essas transformações, doutora? Então, essa desregulação, porque como eu falei para você, né, muitos desses xenobióticos imitam uns hormônios. Tanto é que a gente tem os xenoestrógenos, né, que imitam o hormônio estrogênio na mulher. E acaba causando vários problemas hormonais na mulher, inclusive ovário policístico, né? Tantas mulheres hoje com problemas aí de fluxo menstrual por causa disso, porque tá tudo desregulado. Então é tanta química, igual você falou, quem não mora numa cidade grande, outra. Não usa um sabonete, todo mundo. Isso daqui a gente tem exposição diariamente. Então quanto mais exposição você tem e ainda comendo coisas mais pesadas, excesso de gordura, de açúcar, o corpo não aguenta, não é? Então tem um limite aí. E aí o fígado tá tentando trabalhar, mas você não está colaborando, porque a torneira não é fechada. E aí uma hora o balde explode e aí começa a dar as doenças que a gente fala. Então, na verdade, era para a gente estar muito pior se a gente não tivesse esse mecanismo maravilhoso que Deus colocou dentro da gente de eliminação dos xenobióticos. A gente, na verdade, sofre sim, mas porque a gente causa muito mais do que o nosso corpo dá conta de resolver. A gente continua falando sobre esse assunto aqui hoje no Vida e Saúde. Tá interessante, não tá? Não é teoria da conspiração, não. A gente quer que você aprenda a blindar a sua saúde dos xenobióticos. Você pode fazer um pouco, pelo menos, para proteger o seu organismo. É plano de Deus que você faça isso. A gente tem treino por aqui também. Hoje, Tânia Santos traz aqui mais um treino de equilíbrio para você. E a receita tá por conta desse macarrão com brócolis e tomatinho aí, ó. Tá bonito, tá colorido, naturalmente colorido, viu, gente? E é daqui a pouquinho que você aprende essa delícia aqui com a gente.